Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Lacerda, estamos de volta para falar de mais dicas para sua prova do MPU, você que está se preparando aí. Espero estar ajudando vocês nessa empreitada para concurso público, eu sei que não é fácil, mas o objetivo será alcançado e você vai ver que vai valer a pena. E o tema dessa nosso quarto vídeo, nossa quarta dica, é sobre receitas. No seu edital tem estágios e classificação contra a natureza. Os estágios, eles são divididos em previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. É o PELAR, não esquece, hein? PELAR. Previsão não faz parte da realidade e se materializa quando o governo elabora e aprova o orçamento, gerando uma lei orçamentária anual. Dica importante, a previsão ela não acontece no mesmo ano dos outros estágios, tá? Sempre acontece no ano anterior, pelo ciclo orçamentário, a previsão sempre será no ano anterior. No ano seguinte, nós vamos ter lançamentos ou não lançamentos. Há lançamentos nas receitas tributárias e naquelas que haja prazo de vencimento, determinado em lei, regulamento ou contrato. Qualquer receita que não seja tributo e que não tenha prazo de vencimento, ela não é lançada no sistema, tudo bem? Porque aí não são receitas obrigatórias. Por exemplo, aluguéis, por exemplo, juros, por exemplo, venda de mercadorias, não é uma receita lançável, tá? Levando em consideração que uma receita é lançada, há 3 tipos de lançamento, tá? É o direto, por homologação e por declaração. O direto é aquele que somente o Estado pode lançar no sistema. É o caso do IPTU e IPVA. No por homologação é quando o próprio contribuinte se auto-lança no sistema, por isso que é chamado de auto-lançamento. É o caso do ICMS, ISS, IPI. E tem o por declaração, que é quando o contribuinte ele presta esclarecimentos ao Estado, produzindo declarações, e o Estado vai lá e determina a matéria tributável. Nesse caso aí o ITCMD, nós temos o ITBI. Depois do lançamento ou não, algumas receitas a maioria das receitas passam pela arrecadação. O que é arrecadação? É quando o contribuinte comparece ao agente arrecadador para liquidar suas obrigações. Pode ser direta ou indireta. Direta é quando o próprio contribuinte comparece e indireta é quando depositários fiéis recolhem, ou seja, eles retêm na fonte e depois arrecadam para que haja o recolhimento posterior. E no fim nós temos o recolhimento, é quando o agente arrecadador, aquele da arrecadação, envia para a conta única do Tesouro o produto da arrecadação. Dica importante para a sua prova, hein? Quando ele falar em conta única do Tesouro, ele está falando do recolhimento. Com certeza na prova, se cair, ele vai dizer que faz parte da arrecadação. Aí você coloca errado, tá, gente? E essa conta única do Tesouro, ela materializa o princípio da unidade de tesouraria, que impede que hajam caixas especiais. Então todo recurso vai para o recolhimento, vai para o recolhimento, todos os recursos vão para o recolhimento, que é o último estágio da Receita Governamental. A conta única do Tesouro, ela é mantida no Banco Central do Brasil, operacionalizada pelo Banco do Brasil, e o operador do sistema é o Ministério da Fazenda junto com a STN, tá? Então é importante que você leve essa informação para a prova, tudo bem? Bom, e sobre as classificações da Receita? Na sua prova tem a classe natureza, é a mais importante de todas. A classificação natureza, ela busca identificar o fato gerador da receita, ou seja, em que momento o Estado realmente tem o direito de cobrar desse contribuinte. Existe uma divisão, que é as subdivisões, e a divisão mais sintética que nós temos é a categoria econômica. Nós temos 2 categorias. Número 1 será corrente e número 2 será de capital. Quando essas receitas são auferidas de fora do Estado, elas transitam dentro do Estado. E ao transitar dentro do Estado, a gente tem uma nova nomenclatura e um novo dígito. Número 7 para as receitas correntes intra-orçamentárias. E número 8 para as receitas intra-orçamentárias de capital. Então não esqueçam, não são novas categorias econômicas, são apenas subdivisões para evitar a dupla contagem dos valores. Tudo bem? Essas categorias econômicas, que são 2, são divididas em 13 origens, tá, gente? São 13 origens. Essas origens são divididas em espécies. Essas espécies são divididas em desdobramento para identificação de peculiaridades
E este último é dividido em tipo. Esses dois últimos, que é o DIP e o tipo, são novidades do MTO, tá? Antes eram rubrica, alínea e subalínea. Não existe mais isso, hein? Então nós temos o processo mnemônico para você lembrar, que é o COEDIT, né? COEDIT, C-O-E-D-T, categoria, origem, espécie, desdobramento e tipo. Nas categorias, como a gente já viu, são duas. Essas duas são divididas em 13 origens. Quais são as 13 origens? São 8 para as correntes e 5 para de capital. Há um processo mnemônico para você lembrar das 8 origens da categoria econômica, que é tricopaisto, tá? Tricopaisto. Tri de tributária, co de contribuições, e aí vem o resto: patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências e outras receitas. Essas nomenclaturas dividem a categoria corrente, tá? Então a categoria corrente é como se fosse um bairro, e nós temos aí 8 ruas, que vai até o dígito 9. São 8 ruas que dividem o bairro corrente, tudo bem? Os dígitos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. É muito importante você levar essa codificação para a prova, hein? E nós temos 5 receitas de origem, né, na origem da categoria de capital, que são as origens: operações de crédito, a alienação de bens, a amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Você pode memorizar com um processo mnemônico chamado opera ali, amor transou. Opera ali, amor transou. Não esquece, hein? São 5 receitas das origens, né? São 5 origens da categoria de capital: operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Não esquecem isso, tá, gente? As receitas correntes, elas são receitas permanentes, são receitas que o governo ofere de forma contínua e permanente. Já as receitas de capital são receitas que o governo arrecada de forma intermitente, por isso que elas são chamadas de capital, porque não há uma corriqueira arrecadação delas, tudo bem? Todas as receitas correntes são receitas efetivas, ou seja, alteram o patrimônio do Estado, salvo a dívida ativa, que é uma receita corrente, mas não altera o patrimônio. E todas as receitas de capital são receitas não efetivas, são receitas que não alteram o patrimônio, tá? Salvo uma, que são as receitas de capital, aquelas auferidas pelo outro ente da federação, que não deve nenhuma satisfação a quem envia. Então a gente chama de receitas efetivas. Então cuidado, hein? Tem uma receita corrente que é receita não efetiva. E tem apenas uma receita de capital que é receita efetiva. Então essa divisão até a origem você precisa levar para a sua prova. Geralmente as provas não cobram até o tipo, porque é a última classificação, mas até a origem você tem que lembrar na hora da prova. Tudo bem, pessoal? Então, receitas estão divididas em estágios, que é o PELAR, e as receitas quanto à natureza é dividida em COEDIT. Então, espero, por meio desse vídeo, ter melhorado a sua performance no aprendizado, na memorização, e claro, que domingo você arrebente aí na sua prova. Tudo bem, pessoal? Se você gostou do vídeo, compartilha aí com seus amigos, tudo bem? E fique antenado, hein? Vai ter mais dica até a prova. Fique atento, bons estudos a todos e até lá.